Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais um aulão de exercícios. Professor Marcelo com vocês, espero que estejam todos bem. Como vocês se lembram, a gente falou, vamos gravar aulão de exercícios, né? A turma mandou pedidos e o professor Luiz pediu para eu gravar mais 2. Então esse aqui é o aulão de exercícios número 2, a missão, certo? E aí vai ter o aulão 3, o retorno, certo? Beleza? Que a gente vai gravar com os exercícios de geografia regional. Pessoal de Pernambuco, pessoal, vou deixar bem, sempre falando para vocês, a gente tem que elaborar alguns e buscar. O primeiro aulão eu gravei com uma bateria de 20 exercícios, certo? E durou 1h50. Eu falei com o professor Luiz, ele falou que, não, tudo bem, não tem problema não, a turma gosta de exercício. Mas eu não sei se ficou um pouco puxado. Então, esse aqui eu gravei com 15 exercícios, 5 a menos, e eu vou repetir a dose no outro, tá bom? Porque eu acho que vai ficar mais equalizado, certo? Então vamos deixar de lenga-lenga e vamos começar. Olha só, primeira questão, resolução, vai lá. Sobre as atividades econômicas no estado de Pernambuco, podemos afirmar corretamente que, vai lá, 1, letra A, eu fiz maninho de falar 1, tá? Porque às vezes você quer item, tá? A. Os grandes projetos de irrigação no sertão de São Francisco foram implantados com o apoio da Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, CODEVASF, com investimentos voltados ao mercado interno regional. B. O fechamento de diversas usinas e destilarias de açúcar em Pernambuco, que se encontram, sobretudo, na zona da mata e do agreste do estado, tem contribuído para o agravamento das tensões sociais no campo. C. As lavouras de milho e de algodão no estado de Pernambuco vêm perdendo expressão econômica, face ao avanço na região do agreste, da pecuária leiteira e pela praga do bicudo, que está dizimando essas culturas. D de dado. A cana-de-açúcar continua a ser o principal produto agrícola de Pernambuco, em área cultivada e em volume de produção, dominando as regiões da Mata e alguns municípios da região metropolitana do Recife. E, no estado de Pernambuco, as grandes propriedades rurais, ou seja, os latifúndios, se dedicam basicamente às atividades agrícolas, como a criação de animais e a produção de policultura para abastecimento dos centros urbanos. Certo? Muito bem. Uma questão sobre economia e atividade econômica em Pernambuco, com ênfase no setor agropecuário. E ele quer que você marque a alternativa correta. Na minha avaliação, isso aqui é uma questão fácil. Dava para resolver tranquilo. Se bem que você poderia ter dúvida aqui em um item. Só ficar entre os 2 e 1 para tentar mexer com você. Vamos aqui analisar quais que eu tenho certeza que vocês já eliminaram, certo? Então, olha só. Primeira. As lavouras de milho e de algodão no estado de Pernambuco vêm perdendo expressão econômica, face ao avanço na região do agreste, da pecuária leiteira e pela praga do bicudo, que está dizimando essas culturas. Pessoal, isso é uma afirmação falsa. Provavelmente, você eliminou isso aqui. Ah, Marcelo, por quê? Bom, primeiro, porque com a ocupação de parte do semiárido com agricultura irrigada, parte dessas lavouras sofreram um processo de expansão, de crescimento na sua área plantada. Certo? Beleza? Tudo bem? E elas também não estão, vamos dizer assim, sendo afetadas pela praga do bicudo. O bicudo ataca só uma dessas culturas. Certo? Então essa aqui é uma formação equivocada. Tá? Beleza? Muito bem. Qual outra que você pegou e falou, poxa, Marcelo, eu acho que está errada? A letra B. Certo? O fechamento de diversas usinas e destilarias de açúcar em Pernambuco, que se encontram, sobretudo, na zona da mata e do agreste do estado, tem contribuído para o agravamento das tensões sociais no campo. Pessoal, presta bem atenção. Tensões sociais no campo brasileiro, isso é um processo histórico, resultante principalmente da concentração da propriedade rural. Certo? Você tem uma concentração fundiária no Brasil que é histórica, de grandes extensões de terra nas mãos de poucos proprietários. Isso vem desde a época de capitania hereditária,
quando o Brasil começou, certo? Beleza? Então, o cara falar que é isso que tem contribuído para a tensão social no campo é falso. E outra coisa, a gente não pode esquecer que nos últimos tempos nós tivemos, tipo assim, uma reativação, cara, eu estava com a palavra aqui, porque o prefixo é re, né? Uma revitalização do pró-álcool, principalmente com o advento da tecnologia flex, certo? Que aumentou o consumo de etanol no Brasil. E aí tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que vocês sabem muito bem como é que funciona, que é assim, quando você vai abastecer o seu automóvel, certo? No posto, geralmente você tem que fazer uma continha. Que continha que é essa? Certo? Perdão se eu estou pegando isso aqui, mas vamos falar, né? Você pega o preço do etanol, certo? E divide pelo preço da gasolina, tá? Se isso aqui, etanol, vamos botar logo, não, preguiça. Etanol dividido pela gasolina. Se isso aqui der maior que 0,7, essa divisão, essa relação, você abastece com gasolina. Você abastece com gasolina, tá? Agora, se o resultado dessa divisão der menor que 0,7, aí você abastece com etanol, certo? Beleza? E como vocês sabem muito bem, nos últimos tempos, o etanol tem sido colocado como uma alternativa, principalmente diante da escassez de petróleo. Se bem que agora o petróleo está com preço baixo, certo? O mercado meio estagnado, mas isso não significa que você teve um fechamento em massa de usinas na Zona da Mata e no Agreste do Estado, que contribuíram para aumentar as tensões sociais no campo. Beleza? Muito bem. Outra, pessoal, a letra E você percebeu que está errada. Está errada, totalmente equivocada. Por quê? Pessoal, você tem grandes propriedades rurais, latifúndios, se dedicam a atividades agrícolas, como a criação de animais. Pessoal, policultura é característica da pequena propriedade. É agricultura familiar, que é policultora e voltada para o mercado interno. Latifúndio não é policultor. Latifúndio geralmente é monocultor. Então não pode ser a letra E. Ela está totalmente equivocada. Aí o seu coração ficou balançando entre a letra D e a letra A. Certo? Pô, mas ela é verdade, porque olha só, os projetos de irrigação no sertão do São Francisco, existe a Codevasf, existe, certo? Beleza? Acredito subordinado ao Ministério da Integração Regional, tá? Agora, o problema da afirmação da letra A é que ele está dizendo que a agricultura irrigada, esses projetos, foram implantados com apoio da Codevasf, com investimentos voltados para o mercado interno regional. Interno. Ué, mas se ele está errado? Tá. Tá, porque você me perdoe, teve uma aula passada, o nosso aulão de exercícios, que eu mostrei para vocês o aeroporto Nilo Coelho, Internacional Nilo Coelho, lá em Petrolina, Pernambuco. E o que eu mostrei para vocês mesmo? Puxa, Marcelo, você mostrou aquele avião cargueiro, um 747 enorme, e você mostrou ele com o nariz, certo? Levantado e a turma com carga. Principalmente o que? Fruta para o mercado externo. Então a prioridade é abastecer o mercado externo e não interno. Agora, a cana-de-açúcar continua a ser o principal produto agrícola de Pernambuco. Certo? Tanto em área cultivada como em volume de produção, dominando as regiões da mata e alguns municípios da região metropolitana do Recife. Mas é aí que eu fiquei em dúvida, cara. Pô, o cara colocou aqui alguns municípios da região metropolitana do Recife. Mas peraí, pô, o cara vai plantar cana-de-açúcar dentro da cidade? Meu caro, por gentileza, não cometa esse equívoco.
Na aula de urbanização, eu falei para vocês que no Brasil predomina um critério político-administrativo. Qual é a definição de cidade? Cidade é toda sede de município. É a sede do município. Isso quer dizer que você pode ter aqui, por exemplo, vou chutar, o município de Goiânia, que é Mata Norte Pernambucana. Certo? O município de Goiânia. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Esse aqui é o município. Bem aqui fica a cidade de Goiânia. Tá? A cidade. Como é que eu sei que é aqui? Ah, Marcelo, porque aqui é que está a prefeitura, está a Câmara de Vereadores, todo o aparato político, jurídico, administrativo, certo? É a zona de maior adensamento populacional, construções, é a área urbana. Isso significa que tudo isso aqui é a zona rural do município. E quem que falou que alguns municípios da região metropolitana do Recife não tem zona rural? Tem, certo? Eles têm. Então você pode ter ali cultivo de cana-de-açúcar, porque ele é típico da área litorânea, e isso é desde o Brasil colônia. Então, o gabarito é letra D, pô. Tá gabaritada a questão. Fechou. Beleza? Muito bem. Vamos para a segunda. Olha só. Segundo Andrade, citação, as condições naturais, a posição geográfica e a formação econômica e social que modelaram o território pernambucano determinaram a sua divisão em 3 grandes geográficas, aceitas pelo consenso: o litoral, mata, o agreste, o sertão. Não são características destas regiões, exceto, pessoal, muito cuidado, que esse aqui é o tipo do enunciado, que, com todo respeito, pessoal, eu vou ser bem franco com vocês, eu odeio, não gosto. Qualquer aluno meu, ou nossos amigos concursandos, vocês, falando que o cara fez uma pegadinha na prova. Cara, esse negócio de pegadinha em prova é ridículo. Se você puder ser o mais claro possível, certo? Para testar aquilo que o aluno sabe, e não ficar fazendo, entendeu? Então esse jogo de palavras, olha aqui, ó, presta bem atenção. Não são características destas regiões, exceto o que ele quer que você marque. Marcelo, ele quer que eu marque a verdadeira. A verdadeira. Se ele fala que não são características, então não são. Ele está me dando todas erradas, exceto uma que está certa. Então ele quer que eu marque a certa. Por que ele não poderia ter colocado, né, assinale a alternativa correta sobre as características dessas regiões? Muito melhor. Tá ok? Mas foi assim que escreveu. Vamos lá. Letra A. O agreste está situado num clima tropical úmido e subúmido, onde domina a atividade econômica ligada à pecuária intensiva e a diversidade de produção de frutas e horticulturas. B. A região canavieira se desenvolveu no domínio do litoral, onde as condições de clima e solos arenosos foram favoráveis ao seu cultivo na forma de agricultura irrigada, além de uma pecuária intensiva. C. A zona da mata está situada entre a região metropolitana do Recife e os limites do clima tropical de semi-aridez, acentuada do sertão pernambucano, uma área sob domínio de monocultura canavieira. D de dado. O sertão compreende uma área de clima quente e árido e está delimitado pela área de monocultura canavieira e pelo sertão do São Francisco, onde se situa Petrolina, a cidade mais promissora do estado. E o agreste compreende a porção sobre o planalto da Borborema, onde há uma variação do clima quente e subúmido e dominam culturas diversificadas e uma pecuária em moldes semi-intensivos. Marcelo, está meio complicada essa. Como é que eu vou resolver? Vamos lá. Certo? Ele quer que não são características, exceto, então vamos lá. A. O agreste está situado num clima tropical úmido e subúmido,
onde domina as atividades econômicas ligadas à pecuária intensiva e diversidade de produção de frutas e horticulturas. Moçada, tá falso. Ah, Marcelo, por quê? O Agreste não é clima tropical úmido e subúmido, certo? O Agreste até que ainda recebe chuvas, mas vocês se lembram que o Agreste é um clima mais de altitude, porque ele está no topo do Planalto da Borborema, é a zona de transição, indo para o sertão, certo? Tudo bem? Então a letra A está fora. B. A região canavieira se desenvolveu no domínio do litoral, onde as condições de clima e solos arenosos. Parei. Primeiro, o solo não é arenoso, moçada. O litoral é solo de massapê, que é extremamente propício ao cultivo da cana. E outra, não é irrigada. Não é irrigada. Certo? Você não tem cultivo de cana irrigada. Então isso aí está fora. Certo? C. A zona da mata está situada entre a região metropolitana do Recife e os limites do clima tropical de semiaridez, acentuada do sertão pernambucano. Não! A zona da mata, ela está entre a região metropolitana do Recife, no entorno dela, e o Agreste. Depois do Agreste é que vem o sertão, certo? Então isso está equivocado, beleza? O sertão compreende uma área de clima quente e árido. Parou! Árido não! Se você falar que é árido, é a mesma coisa que você dizer que o clima é desértico. E qual foi a expressão que nós usamos para a caatinga, para o sertão? Semiárido. Chove pouco, mas as chuvas acontecem, ocorrem. São escassas e irregulares, mas acontecem. Clima árido é para o Saara, é para o Atacama, tá? Finalmente, aí outra, né? Delimitada pela monocultura canavieira. Negativo, canavieira na zona da mata. E o Agreste compreende a porção sobre o Planalto da Borborema, onde há uma variação do clima quente e subúmido, uma variação. E dominam culturas diversificadas e uma pecuária em moldes semi-intensivos. Verdadeiro. Corretíssimo. Você tem ali uma variação de clima quente e subúmido, quer dizer, uma variação. Por quê? Como está na altitude, a média térmica é menor. E no topo do Planalto, de repente, recebe menos chuva que no litoral, mas ainda chega. E devido à questão do espaço, predomina uma agricultura diversificada, não é monocultura, e pecuária em moldes semi-intensivos, que você chamaria de semi-confinamento. Beleza, gabaritada a questão, certo? Essa é a verdadeira, tá joia? Muito bem. Terceiro. Ah, Marcelo, para tudo. Você está repetindo questão. Você resolveu uma questão sobre isso aqui na outra bateria de exercício. É verdade. É verdade. Ah, então por que você colocou de novo, meu querido? Porque pesquisando tudo que eu pude sobre questão de geografia regional de Pernambuco, eu encontrei mais essa. Então, no que de repente eu estou apostando? Poxa, se eu já encontrei essa questão aqui em mais de um concurso, caramba, então tem uma probabilidade que ele aborde isso aqui. Certo? Se é um tema recorrente, por que não? Vamos lá. O texto e a figura apresentados a seguir compreendem uma das principais peculiaridades da conjuntura climática local da região nordeste do Brasil. Ah, Marcelo, aí você é mentiroso. Você falou que era de Pernambuco, mas ele botou aqui região nordeste. Meu querido, caiu numa prova de Pernambuco. O problema é que isso aqui não acontece só em Pernambuco. É uma característica do clima da região nordeste, mas pode ser abordado. E o que nós temos aqui? Vamos lá. Entre a costa úmida e o sertão semiárido, o agreste subúmido interpõe-se, em princípio, como uma faixa de transição gradual,
Muitas vezes, contudo, se estabelece bruscamente contígua à zona da mata, por efeitos de subexposição aos fluxos úmidos de leste. Marcelo, por que é leste? Porque o Oceano Atlântico está localizado a leste, do litoral para cá. Aqui ele botou ao contrário, mas tudo bem. Certo? Está aqui o esqueminha, vamos lá. Esse fenômeno ocorre quando? Aqui, ó, este fenômeno ocorre quando uma corrente de ar vai de encontro a um obstáculo topográfico transversalmente oposto ao fluxo, é forçado a elevar-se, em consequência resfria-se. B. O fluxo de ar seco acarreta a formação de nuvens, provocando precipitações abundantes na vertente a barlavento, constituída de grandes altitudes. C. O ar está mais aquecido a barlavento, pelo calor gerado pela condensação, chegando à base da vertente a sotavento, com temperatura inferior. D. A umidade relativa do ar é inferior a barlavento, atingindo o ponto de saturação a sotavento e provocando alta precipitação em sua base. E. Uma corrente de ar seco é forçada a elevar-se a barlavento, diminuindo a formação de nuvens em consequência do seu aquecimento. Pessoal, é claro que tem muita gente agora que está... nós estudamos isso na aula de clima, hein? Está me xingando com esse negócio de barlavento, sotavento, mas eu não estou entendendo nada disso. Meu caro, quando a massa de ar vem do oceano, certo? Do oceano. Geralmente ela vem carregada de umidade. Deixa eu tentar colocar melhor isso aqui. Certo? Me perdoem. Lá vamos nós. Sem probleminha. Tá? Sem probleminha, vocês sabem que eu gosto de ser o mais explícito possível, mais claro possível para o meu concursando. Então vamos pegar o esqueminha da chuva orográfica. Então tá aqui. Como é que funciona? Ah lá. Vamos botar aqui a situação. Pronto. Tá aqui. Ela vem do oceano. Oceano. Carregada de umidade. Marcelo, como que você sabe? Meu querido, pelo amor de Deus, você sabe que o litoral nordestino é um dos litorais mais quentes do Brasil. Tem gente que gosta de ir para lá porque a água é morninha. A temperatura da água mais alta, você tem um clima tropical. No litoral facilita a evaporação, então a umidade vem em direção ao continente com a brisa, com o vento. Certo? Aí o que vai acontecer? Na hora que a massa de ar úmida chega aqui, ela se encontra com a barreira do relevo que está localizada entre o litoral e o interior. Então o que vai acontecer? O ar úmido vai formar uma corrente ascendente. E vai querer passar pela formação do relevo. O problema é que subindo, você aumenta a altitude. E aumentando a altitude, a temperatura cai. Se a temperatura cai, qual é o processo que acontece aqui? Já sei, Marcelo. Condensação. O vapor d'água vai se transformar em água. Isso aqui vai atingir o ponto de saturação. Então, o que vai acontecer? Vai precipitar. Vai chover nesta face da encosta voltada para o litoral, que nós chamamos de barlavento. Ah, Marcelo, então barlavento é a face onde chove. Exatamente. Voltada para o mar. Para o mar. Certo? Beleza? Muito bem. Aí o que acontece? Precipitou. Tá? Precipitando,
a massa de ar fica o quê? Marcelo, fica mais leve, beleza, ela perdeu aqui, ó, precipitou, perdeu umidade, então ela fica mais leve. Consegue passar para o interior? Consegue. Agora, haverá umidade suficiente para precipitar aqui? Não. E o lado de cá, como é a depressão sertaneja, as temperaturas são mais altas, então isso não favorece a condensação. Então, o lado de cá, que é o lado mais seco, voltado para o sertão, que é o clima semiárido, é a face de sotavento do Planalto, onde não chove. Ou, pelo menos, as chuvas são mais escassas. Beleza? Então, isso aqui a gente já tinha estudado em clima. Agora, isto posto, por gentileza, agora nós podemos gabaritar, porque você vai ter uma visão clara da coisa. Você quer ver como que você vai eliminando? Olha só, para começar, o fluxo de ar seco acarreta a formação de nuvens. Marcelo, parou tudo. Essa aqui é a contradição mais ridícula que eu já vi. Quer dizer que ar seco vai formar nuvem, que vai provocar precipitação. Ar seco, ar seco. Beleza? Então a letra B está fora. Nós não vamos marcar a letra B. Ela está eliminada. Certo? Vamos para a letra E. Vamos ver a letra E. Uma corrente de ar seco é forçada a elevar-se. De novo, ar seco, formando nuvens. Duas alternativas afirmando a mesma coisa. Não tem como. Elimina. Vamos ver a letra D de dado. A umidade relativa do ar é inferior a barlavento. Mas peraí, Marcelo, mas peraí. Mas barlavento não é o lado do Planalto onde chove? Está aqui, ó, barlavento, úmida, certo? Então, como que a umidade relativa do ar é inferior do lado onde chove? Certo? E ele fala que atinge o ponto de saturação a sotavento, que é o lado seco. Não pode ser. Certo? Vamos lá. O ar está mais aquecido a barlavento, pelo calor gerado pela condensação, chegando à base da vertente a sotavento com temperatura inferior. Peraí, meu querido. Se você está subindo o topo do Planalto, significa que é aqui que vai estar mais frio. Quando o ar descer para cá, do lado de cá vai estar mais quente. Então a temperatura é maior. Nesse caso, a alternativa está errada. Agora, uma corrente de ar vai de encontro a um obstáculo topográfico, aqui ó, transversalmente oposto ao fluxo. É forçada a elevar-se e, em consequência, esfria-se. Uma corrente de ar vai de encontro a um obstáculo topográfico, transversalmente colocado entre ela e o interior. É forçada a elevar-se e esfria-se. Fala para mim, o que está errado? Nada. O gabarito é a letra A, pô. Tranquilo. Mais uma vez, todo mundo lembrou o nome do fenômeno? Lembrei, Marcelo. Isso que está sendo representado aqui é uma chuva orográfica, ou de relevo, certo? Esse é o nome dela. É uma chuva orográfica ou de relevo, provocada por uma formação do relevo que está situada entre o litoral e o interior. Pum! Fechou. Certo? Gabaritada a questão, a letra A. Vamos lá. Opa! Considere a tabela apresentada a seguir. PIB, Produto Interno Bruto. Participação dos 5 maiores municípios. Recife, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Petrolina. Certo? Está aqui.
Pessoal, eu sei que você vai falar para mim que o dado é antigo pra caramba, mas foi o que eu tive que buscar para dar uma referência e a gente pegar assuntos para trabalhar. Certo? Muito bem. Está aqui. 5 maiores produtos, quem não se lembra, produto interno bruto. A soma de toda a riqueza produzida dentro do município no espaço de um ano. Certo? Muito bem. Os dados da tabela referem-se ao ranking do PIB de Pernambuco no ano 2003. Considerando as características dos municípios, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A. Petrolina mantém a primeira posição entre os municípios do interior do estado, em decorrência do seu grande desenvolvimento na fruticultura irrigada. B. Beneficiado pelo Complexo Industrial Portuário de Suape, o município de Ipojuca, na região metropolitana, mantém a 4ª posição no PIB estadual. C. O município de Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, é a 2ª maior economia do estado, destacando-se nos setores de química, bebidas, plástico e metalurgia. D. Apesar de não constar na tabela, Fernando Noronha apresenta uma atividade econômica de grande peso no setor turismo, possuindo um dos maiores PIBs do estado de Pernambuco. E. Concentrando uma considerável parte da construção civil e da indústria de transformação diversificada, Recife continua se destacando nos setores financeiro, comunicações e comércio. Pessoal, facílima. Pelo amor de Deus. Você pegou aqui a tabela do PIB, os 5 principais municípios, produto interno bruto, e vem aqui para a questão. Petrolina, fruticultura irrigada. Corretíssimo, já estudamos isso lá no Vale do São Francisco. Complexo Portual Industrial Portuário de Suape e Ipojuca. Certíssimo, está correto também. Cabo de Santo Agostinho é o 2º maior PIB, verdadeiro. Indústria mais diversificada, química, bebidas, plástico e metalurgia. Sim, também se beneficia do Complexo de Suape. Agora, Recife, maior PIB do estado, construção civil e indústria de transformação. Gente, pelo amor de Deus, falar que Fernando de Noronha tem um dos maiores PIBs de Pernambuco, nem aparece na tabela. Essa aqui é uma questão ali, ó, facílima, que nós pegamos em concurso, fácil, que nenhum dos meus queridos concursandos vai errar, pô. Fernando Noronha tem uma atividade turística sensacional, beleza, mas, gente, é um arquipélago vulcânico, de origem vulcânica, de 17 quilômetros quadrados, que tem um aglomerado urbano principal, que é a Vila dos Remédios. Pô, e você vai falar que isso é um dos maiores PIBs do estado de Pernambuco? Totalmente equivocado. Essa era uma questão de resolução simples, fácil, tranquila. Beleza? Muito bem. Quinta. Também é fácil. Figura no estado de Pernambuco como o maior centro produtor de mangas do Brasil, respondendo pela maior parte das exportações dessa fruta, destinada ao mercado mundial, a exemplo dos Estados Unidos, Europa e Japão. Sobre esse assunto, identifique a área onde ocorre a produção de manga. Pessoal, pelo amor de Deus, se você está falando em produção de fruta, certo? É claro que nós estamos novamente, acabamos de falar no item anterior, falando de fruticultura irrigada. E quando se fala de fruticultura irrigada, irrigação, vem dentro do estado de Pernambuco, à mente, a mesorregião do São Francisco pernambucano, certo? Cujo polo principal é Petrolina, que nós falamos na alternativa anterior. Então, entre as alternativas, só existe uma que se encaixa, pessoal. Está aqui, pô. É o sertão do submédio São Francisco. Certo? Beleza? É essa área aqui. Não é a zona da mata. Não é o Vale do Ipojuca. Não é o Médio Capibaribe. E nem é a Mata Meridional Pernambucana. Não falou fruticultura irrigada. São Francisco. Marcelo, por que está escrito aqui submédio? Isso aqui foi para confundir? Não. É pelo seguinte. Em hidrografia, quando você fala curso alto de um rio, o que significa isso?
Ué, Marcelo, se é curso alto, alto é perto da nascente. Corretíssimo. Quando você fala curso baixo de um rio, o que é, Marcelo? Aí é perto da foz. E quando você fala curso médio de um rio, Marcelo, é a parte intermediária. Então, a região petrolina Juazeiro está no curso médio do São Francisco, mas está mais na parte média para o final, para ir para a foz. Então você fala que é no submédio, na parte mais baixa do curso médio, já indo para a foz, que é o curso baixo. Beleza? Por isso que foi usada essa expressão. Mas essa aqui estava fácil para vocês, tranquilo, resolvida. Certo? Sexta. Outra que é fácil. De acordo com o mapa acima, está aqui as 5 mesorregiões: São Francisco, Sertão, Agreste, Zona da Mata, região metropolitana do Recife. Tá? De acordo com o mapa, é correto afirmar: a microrregião geográfica do São Francisco corresponde ao sertão setentrional de clima semiárido de alta densidade demográfica. B. Corresponde às 5 microrregiões geográficas de Pernambuco, marcadas por uma intensa diversificação espacial e diferentes processos de povoamento. C. As 5 divisões apresentadas referem-se ao conjunto de microrregiões do estado de Pernambuco, cuja identificação é caracterizada pela diversidade natural de suas paisagens. D. Trata-se das mesorregiões pernambucanas, identificadas pelo IBGE como uma sucessão de diferentes paisagens e formas de uso do solo. E a microrregião do Agreste pernambucano é dividida em 6 mesorregiões, sendo o Vale do Ipojuca e o Alto Capibaribe os seus mais importantes centros urbanos. Pessoal, será que todo mundo percebeu? Na hora que eu apresentei o mapa e a questão, nós já matamos. Olha aqui, ó. A microrregião parou, beleza? Corresponde às 5 microrregiões, parou. As 5 divisões apresentadas de microrregiões, parou, certo? Perdão? A microrregião do Agreste parou. Gente, é língua portuguesa, disciplina mais importante que existe. Olha aqui, ó. Macro, meso, micro. Se eu digo que eu tenho uma macro-região, é porque é uma região grande. Por exemplo, o Brasil é dividido em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando eu digo micro-região, é porque eu estou falando de uma área pequena, certo? Então, nós estudamos na parte de urbanização, se eu não me engano, Pernambuco é dividido em 19, se eu não me engano, não é mais, desculpa se eu estou esquecendo, micro-regiões, que são menores. Eu até falei numa na aula passada, que era a micro-região de Araripina, que era aqui o polo gesseiro. Então é uma área menor. Agora perceba que eu estou falando aqui de áreas intermediárias. Então, quando eu peço uma pizza, metade mussarela, metade calabresa, o que é? Mezzo mussarela, mezzo calabresa. Meio. Certo? Um tamanho intermediário. Então, o que eu tenho aqui são as 5 mesorregiões pernambucanas, identificadas pelo IBGE, com diferentes tipos de paisagem e formas de uso de solo. Pronto. Sem problema. Uma questão fácil, tranquila, só de você se ater a essa palavra e cristalizar essa divisão do Estado. Tá joia? Muito bem. 7ª. Opa, tá aqui, ó. Região metropolitana de Recife. Certo? Vamos lá. O elevado crescimento das metrópoles regionais e nacionais no Brasil formou um conjunto de cidades contíguas, constituindo-se numa grande área urbana. Pessoal, eu expliquei para vocês na aula de urbanização. Isso aqui é a região metropolitana do Recife. Mas a união desses municípios aqui forma o que nós chamamos de uma conurbação. Tá?
Beleza? Sobre este assunto, analise o mapa e as afirmativas a seguir. Está aqui o mapa, região metropolitana. Só para contar, vamos lá para o desencargo de consciência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 municípios dentro da região metropolitana do Recife. Certo? Muito bem. Beleza. Ô, pessoal, vocês me perdoem, eu falei uma besteira agora há pouco. Citei Goiânia naquela hora. Eu fui dar um exemplo. Goiânia não está na região metropolitana. Tá? Porque é Mata Norte. Então está fora. O que eu estava falando para vocês era o seguinte, por exemplo. Isso aqui é a região metropolitana do Recife. Olha aqui o município de Ipojuca. Está aqui a cidade de Ipojuca. Certo? A cidade de Ipojuca. Tá? Ou seja, se bem que ela não está marcada aqui. Desculpa, está errado, porque Recife está aqui no litoral. O que eu queria dizer é o seguinte. Vamos supor que a cidade de Ipojuca seja bem aqui. Tá? Então aqui é a cidade, aqui é a zona urbana. Então aqui é a zona rural do município. Então aqui você pode ter cultivo de cana-de-açúcar? Pode. Então dentro da região metropolitana do Recife, você pode ter monocultura canavieira. Sem problema nenhum. Está na zona rural do município. Certo? Vamos lá. Está aqui. 1. Os 14 municípios representados no mapa constituem atualmente a região metropolitana do Recife, estabelecida com a finalidade, dentre outras, de solucionar em conjunto os problemas urbanos da área que a compõe. Pessoal, não vi nada de errado. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Pessoal, se você tem 14 municípios aqui que estão conurbados, quer dizer, unidos. Muitas vezes você sai de um, entrou no outro, você nem viu. Porque basta você atravessar uma avenida, certo? Para cruzar um viaduto, você dobrou uma esquina, passou, você já saiu de um, entrou no outro. Agora, será que aqui, o transporte coletivo não é comum? Será que as questões de saneamento básico não são comuns? Será que a questão, nós vamos falar daqui a pouco, do lixo não é comum? Será que a questão da habitação não é comum? É! São questões que afetam a todos os municípios. Então, eles precisam encontrar uma solução comum para isso aí, conjunta. Então, a primeira afirmação é verdadeira, sem problema. Certo? Segunda, o mapa original da região metropolitana do Recife, criado em 1973, foi modificado com a inclusão dos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe e Itapissuma, que se originaram a partir do desmembramento de Paulista, Igaraçu e São Lourenço da Mata, sendo Ipojuca também posteriormente incorporado. Marcelo, pelo amor de Deus, como é que eu ia saber isso? Isso aí é complicado. Olha, eu sei que é complicado, é verdade, mas eu sou obrigado a falar para você uma coisa. Se você pegar a nossa aula de urbanização, você vai ver que lá no meio da aula eu fiz uma coisa que, para variar, é mais ou menos parecido com o que eu vou fazer agora. E lá fui eu para o professor Google, né? E ao chegar no nosso querido professor Google, para mostrar para vocês como é que foi, eu digitei isso aqui lá em cima. Olha o que eu digitei, ó. LCF 14/1973. Pimba! Apareceu. Lei Complementar Federal número 14 de 8 de junho de 1973. Governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. Certo? Muito bem. E o que diz essa lei complementar número 14? Estabelece as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Eu mostrei para vocês, falei que o Rio de Janeiro não está aqui, porque na época era o estado da Guanabara, mas Recife está lá. Então, vamos descer atrás de Recife. Está aqui Recife. Certo? Muito bem. Pela lei, como Recife foi criada, região metropolitana de Recife. Recife, Cabo de Santo Agostinho, Igaraçu, Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Muito bem. Pessoal, 9 municípios originais na região metropolitana. Mas você se lembra que na nossa questão nós contamos, na nossa questão nós contamos 14 municípios. 14 municípios. Contamos 14. Certo? Tanto é verdade que gabaritamos o primeiro item como verdadeiro. Agora soma aqui comigo. Certo? Inicial. 9. 10, 11, 12, 13. Com Ipojuca, 14. Então, como você viu na lei original, número 14 de 1973, a região metropolitana de Recife foi criada sem estes municípios, que entraram a posteriori, totalizando os 14 que tem hoje. Então, essa afirmação é verdadeira. É verdadeira. Certo? Por último, além da região metropolitana de Recife, representada no mapa acima, são reconhecidas oficialmente no Brasil outras grandes regiões metropolitanas, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador algumas das mais importantes. Qual foi o erro? Pessoal, suponha que esse aqui, fosse o ponto mais difícil, e era. Certo? Agora, só sabendo que a 1 e a 3 são verdadeiras, 1 e 3, você teria ficado entre as duas alternativas. Pô, Marcelo, não fala isso pra mim, você está falando pro chute. Claro que eu não vou incentivar ninguém a chutar, gente, pelo amor de Deus. Até parece que eu estou falando alguma novidade. Mas pelo menos você aumentou sua chance de acerto para 50%. Se você tem a clareza absoluta que 1 e 3 são verdadeiras. E isso era fácil constatar. A mais difícil é o número 2. Porque você tem que saber da origem da lei lá em 1973. Tá joia? Então aqui, os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. Tranquilo, gabaritada a questão. Certo? Vamos lá. 8. Nos últimos 5 anos, o número de imigrantes que se dirigiram do Nordeste para São Paulo foi inferior àquele de imigrantes que partiram de São Paulo para o Nordeste. Neste caso específico, esse fenômeno populacional conhecido como migração de retorno tem como principal causa, pessoal, presta atenção, crescimento da economia nordestina acima da média nacional, eficiência das políticas públicas que eliminaram o êxodo rural nordestino, decisão temporária das famílias de rever seus parentes e amigos no Nordeste, auxílio da Prefeitura de São Paulo àqueles que queiram retornar ao Nordeste, avanço das atividades turísticas no Nordeste, requisitando mais trabalhadores. Pessoal, por incrível que pareça, e aí eu vou ser bem franco com vocês, tá? Numa resolução, eu encontrei, porque essa aqui é uma questão fácil, tá? Eu encontrei na resolução o nosso amigo apontando que o gabarito era a letra D. Auxílio da Prefeitura de São Paulo para aquele que queira voltar para o Nordeste. O pessoal pode até ter esse tipo de política, eu não sei com o prefeito Fernando Haddad, que é uma visão meio diferente da visão anterior e da época que isso aqui foi aplicado. Mas, por gentileza, pessoal, se eu perguntar para vocês, migrações, por que as pessoas migram? Marcelo, uma pessoa migra ou porque tem alguma coisa empurrando ela para fora de onde ela está, ou porque tem alguma coisa atraindo ela fora de onde ela está. E o que poderia ser isso? Ah, Marcelo, as mais variadas coisas. Política, religião, questão é... Marcelo, política, sim, na ditadura militar muita gente saiu do Brasil. Foi um fator repulsivo. Certo? Ah, Marcelo, religião, a religião, pô, seja muçulmano, vai morar num bairro judeu em Jerusalém. Complicado. Seja católico, vai morar num bairro protestante lá em Belfast, na Irlanda do Norte. Tem esse tipo de coisa. Agora, infelizmente, o principal
principal fator, seja repulsivo ou atrativo, é atrelado aqui ao lado socioeconômico, que é a resposta mais comum. Por que as pessoas migram? Ora, mas é para melhorar de vida. Em busca de uma nova oportunidade para melhorar de vida, certo? A empresa transferiu, eu passei no concurso público, é por isso que as pessoas migram. É o principal fator. Então, gente, pelo amor de Deus, não tem como. Quando eu posso, tá? Perdão, lá vou eu. Quando eu posso mostrar isso aqui, que a economia do Nordeste cresce acima da média do país, na contramão das outras regiões do país, Nordeste tem crescimento. Enquanto o Brasil fica estagnado, Nordeste cresce 3,7%. E isso foi em 2015. Ano passado, que nós sabemos que foi um ano ruim. Beleza? Aí eu pergunto, para que eu vou ficar em São Paulo que está estagnado, se da onde eu vim está melhor? E você sabe que Pernambuco é o principal estado do Nordeste em migração de retorno. Certo? Então, moçada, a resolução aqui era fácil. Por que está voltando? Porque o crescimento da economia nordestina está acima da média nacional. Fácil, tranquilo. É a letra A. Certo? Nosso amigo queria botar que era ajuda da prefeitura. Para com isso, pô. O pessoal vai voltar para melhorar de vida. Tá? Vamos lá. Parte ambiental. Olha aí, ó. Perdão. Pessoal, tá aqui, ó. Ele usou a expressão lixão do Muribeca. O pessoal fala que é um aterro controlado, né? Mas a expressão é comum. Lixão do Muribeca. Há quase 25 anos ele está lá. O Recife despeja 1.900 toneladas de dejetos no lugar. Embora você saiba que fica em Jaboatão dos Guararapes. Está distante do município da cidade de Recife. Certo? Muito bem. Então está aqui. A análise mais ampla sobre a problemática em foco nos leva a afirmar: 1. Para ser resolvida, a problemática dos resíduos sólidos nas grandes cidades do mundo, é preciso apenas uma política ambiental voltada para a reciclagem do lixo e da criação de aterros sanitários, ao lado de uma política social que crie cooperativas para empregar os catadores. 2. A sociedade de consumo, tal como está estruturada hoje, é insustentável para a natureza e tem ao lado do consumismo desenfreado, com a produção crescente dos supérfluos e descartáveis, a geração de um exército de excluídos que sobrevivem dos restos que as camadas sociais de maior poder aquisitivo jogam fora. 3. A globalização tem aumentado o abismo social entre ricos e pobres. O mercado cada vez mais competitivo gera o desemprego, o consumismo e a impossibilidade de inserção dos miseráveis. A imagem de degradação humana, embora seja da região metropolitana do Recife, é comum a muitas das grandes cidades do terceiro mundo. 4. A problemática ambiental de dilapidação da natureza, bem como as graves questões sociais, tais como a fome, o desemprego, a mortalidade infantil, etc., tem relação direta com o nosso modelo de civilização. Não há como resolver a crise ambiental e social do planeta sem que haja mudanças profundas na forma de pensar e de agir da sociedade global. Pessoal, embora não seja uma questão muito específica, embora trate do lixão do Recife, tem a citação, é uma questão de fácil resolução. Certo? Você tem aqui a imagem, tá, do lixão e as afirmações. Primeira, pessoal, tem uma palavra no primeiro item, uma palavra, que para você provavelmente matou a questão. Certo? Qual é? Tá aqui, ó. Tá ali. Gente, pelo amor de Deus, lembra aquele negócio que eu falei, macete? Esquece esse negócio de macete. Pessoal, todas as vezes que a gente encontra numa questão
palavras como apenas, somente, unicamente, exclusivamente, totalmente, é muito pesado. Significa que é só aquilo ali e mais nada. E mais nada. O que o nosso amigo aqui está dizendo é que para ser resolvida a problemática dos resíduos sólidos nas grandes cidades é preciso apenas uma política ambiental voltada para a reciclagem, criação de aterros sanitários e uma política social que crie cooperativas para empregar os catadores. Ué, mas ele não é isso não? Claro que não, meu caro. Você precisa de políticas públicas de conscientização da população quanto à destinação adequada do resíduo sólido. Você precisa de políticas quanto à implantação de logística reversa, quanto à implantação de coleta seletiva, certo? Tudo isso aí é parte do processo. Então você usa a palavra apenas. Não é só isso. O problema é muito mais amplo. Então, alternativo item 1, falso. Beleza? 2. A sociedade de consumo tal como está estruturada é insustentável devido ao consumismo, certo? Produção de supérfluos e descartáveis e a geração de um exército de excluídos que sobrevivem dos restos que as camadas sociais de maior poder... E não é. E não é. Quem aqui que já não passou por uma situação desagradável, está saindo de casa, sai do prédio de casa, e a hora que você está saindo, o cara está lá fuçando o seu lixo. Com todo respeito, às vezes pegando aquela embalagenzinha, um copozinho de Danette lá, e passando iogurte, ou comendo alguma coisa que ficou, poxa, e nós não encontramos isso. Certo? É uma afirmação correta. Tá? 3. A globalização tem aumentado o abismo social entre ricos e pobres. Tornando o mercado mais competitivo, gera desemprego, consumismo e impossibilidade de exercer. Moçada, quem lê isso aqui vai falar, a globalização tem aumentado o abismo entre ricos e pobres? Meu querido, presta bem atenção. O problema dos últimos tempos, e lá vou eu falar aqui para a turma, né, com todo respeito, meter o pau no comentário, né, mas todo mundo é livre para comentar, tá? Meu caro, se você não sabia, tá? E isso aqui é de agora, 2016, 2015, 2016, tá? Você tem 62 pessoas, tá? 62 pessoas, certo? São as pessoas mais ricas do planeta, tá? Beleza? Elas detêm uma riqueza, essas 62 pessoas, certo? Elas têm uma quantidade de riqueza que equivale a 50% de toda a população do planeta. 62 pessoas. Agora, se você quiser pegar o 1% mais rico, o 1% mais rico de todo mundo, 1%. 1% dá o quê? Eu vou botar 7,5. 750. 75 milhões de pessoas. Certo? 75 milhões. 1%. O mundo tem 7 bi e meio, 75 milhões. Esse 1% da população global tem a mesma quantidade de riqueza que os outros 99%. 1%. Certo? 1%. Poxa, moçada, aí não vai. Aí não vai. Tá? Não tem como. Certo? O modelo é insustentável. Eu recomendo para você, por favor, se você tá aqui. Thomas Piketty. Esse aqui, ó, o Capital no século XXI. Se você puder dar uma lida, é interessante, tá? Pelo que eu me lembro, ler nunca fez mal para ninguém. Certo? Então, o que o pessoal fala de aumento da desigualdade na globalização é verdadeiro. Tem gente que acha que é papo para boi dormir, mas não é. É verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro.
E a imagem que a gente está vendo na região metropolitana do Recife, você encontra em outras grandes cidades do mundo. Tá? 4. A problemática ambiental de dilapidação da natureza, bem como graves questões sociais, fome, papapá, tem relação direta com o nosso modelo de civilização. Não há como resolver a crise ambiental e social do planeta sem que haja mudanças profundas na forma de pensar e agir. É verdadeiro. Você tem que mudar, gente. Por gentileza, eu sei que eu vou viajar um pouquinho, mas é assim. É mais ou menos como o pessoal ou pessoas que discutem a descriminalização da maconha. Pessoal, por favor, é diferente de legalização de droga. Ninguém está falando disso. Descriminalização da maconha. Ah, Marcelo, não pode ter isso porque a droga acaba com a família e a droga, tá muito bem. Meu caro, presta bem atenção. Eu vou colocar dessa maneira. Há quanto tempo nós estamos praticando a mesma política de repressão a drogas? Quer dizer, reprimir o traficante, reprimir o consumidor, porque tem que reprimir. Muitos falam daquele jeito, tem que matar, tal. Repressão. Ah, Marcelo, desde que eu me entendo por gente, a política do Estado sempre é essa, certo? Você pega uma coisinha, você é preso, você é traficante. E eu pergunto, está funcionando? A população carcerária diminuiu? Você resolveu o problema da droga? Não! Então, moçada, vocês se lembram, alguém disse isso no passado. Quando você repete a mesma experiência, do mesmo jeito, esperando um resultado diferente, aí isso se chama burrice. Ah, eu vou fazer de novo. Como? Do mesmo jeito que eu fiz antes. Ah, mas agora vai dar diferente. Como é que é? Poxa, você entendeu? Então eu peguei esse exemplo. Pode até citar o Uruguai com a descriminalização. Estados americanos como Washington, Colorado, já aprovaram o uso recreativo. Porque se você pegar um gurizinho com 10 gramas de maconha, a traficante manda pra cadeia, ele vai sair de lá pior, pô. Então você tem que diferenciar o traficante do consumidor, do usuário. Agora, para isso, tem que haver uma mudança na forma de pensar e de agir. Agora, você continua pensando do mesmo jeito e quer que o resultado dê diferente? Não vai. E isso também vem para o lado ambiental. Se nós não pensarmos, não agirmos de maneira diferente, continuar do mesmo jeito. E aí, o grande drama, principalmente em relação a esse tema do lixo, é você ter, como a turma colocou naquele desenho animado, aquele filminho, lembra? Wall-E, aquele que é um robozinho, a Terra vai virar um lixão. Aí todo mundo vai ter que viver numa espaçonave, porque é impossível viver aqui. Certo? Então aqui, o gabarito é a letra C. Os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. Tranquilo. Certo? Muito bem. 10ª. Aqui, ó, é o mesmo tema da anterior. Tá? Beleza? Mas vamos lá. Segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente novo e diz respeito principalmente a quê? Marcelo, é a migração de retorno. É a migração de retorno que você falou agora há pouco. Agora, por acaso são estrangeiros radicados no estado? Não. É a imigração de paulistas para os Estados Unidos? Não. Por acaso, é a migração de retorno de brasileiros, sobretudo nordestinos, que ao buscarem melhores condições de vida e por não as encontrarem, retornam aos seus estados de origem. Verdadeiro. Verdadeiro, principalmente agora que a economia do Nordeste está mais dinâmica. Migração de paulistas para outros estados. Falso. Emigração de grande número de paulistas descendentes de japoneses. Não é decassegue. São nordestinos retornando ao Nordeste. Certo? Esse é um tema parecido com aquela outra. Tudo bem? Vamos lá. 11ª. O programa Globo Rural apresentou uma reportagem sobre o processo de desertificação no Nordeste brasileiro, associado à pequena produção agrícola. Nessa matéria, aparece relatado o seguinte: as áreas mais críticas ficam no sertão nordestino. Em Irauçuba, no Ceará, a desertificação avança sobre a Caatinga e faz surgir uma imensidão de areia.
O mesmo ocorre no Seridó, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Em Cabrobó, Pernambuco, o solo degradado se transforma num tapete de pedras, além do problema da salinização do solo, que eu mostrei para vocês na aula de Caatinga, tem desertificação. Apesar de ser mais comum na Caatinga, o problema também pode surgir em outro tipo de ambiente. A maior área em desertificação do país é Gilboés, no sul do Piauí. Muito bem, está aqui o tema. Em relação ao processo de desertificação no Nordeste brasileiro e sua associação à pequena produção agrícola, assinale a afirmativa incorreta. A desertificação atinge as áreas produtoras de cana-de-açúcar, reduzindo a produção de álcool combustível. B. A maior parte da desertificação ocorre nas pequenas propriedades do sertão nordestino, aumentando a pobreza no campo e a emigração. C. O processo de desertificação é derivado, em parte, das forças da natureza, devido às características climáticas da região. D. O desmatamento, garimpo, queimadas são outras práticas que aceleram a desertificação. E. A desertificação é um problema social e ambiental, pois torna a terra improdutiva e desprovida de vegetação, afetando a produção agrícola do pequeno produtor. Muito bem, o tema é desertificação, moçada, incorreta. E você tem esse texto aqui de suporte, onde o nosso amigo está enfatizando desertificação no sertão nordestino, tal, na Caatinga, muito bem. E ele quer que você marque a alternativa incorreta. Difícil, Marcelo, facílima. Facílima. Olha só, dizer que o processo de desertificação é derivado em parte de forças da natureza, como o clima, é verdadeiro, porque o clima da região é seco. Às vezes o clima muito seco contribui para esse processo. Marcelo, falar que a maior parte da desertificação ocorre em pequenas propriedades, aumentando a pobreza e a imigração, é verdadeiro. Ele fala, está aqui, ó, desertificação associada à pequena produção agrícola. É verdadeiro. Marcelo, falar que desmatamento, garimpo e queimada também acelera a desertificação, está correto. A. Desertificação é um problema social e ambiental, pois torna a terra improdutiva e desprovida de vegetação, afetando a produção agrícola do pequeno produtor. É verdadeiro. Agora, gente, falar que a desertificação atinge área produtora de cana-de-açúcar no sertão, na Caatinga, pessoal, totalmente equivocado, pô, é na zona da mata cana-de-açúcar. Aqui nós estamos no sertão, no caso de Pernambuco, a região de Cabrobó, certo? Então essa aqui, desertificação, mas uma questão fácil, tá? Muito bem. Próxima, 12ª. É um mosaico de coberturas vegetais que formam uma diagonal que separa as duas florestas tropicais do Brasil. A noroeste, a floresta amazônica. A leste, a Mata Atlântica. Esse mosaico se desenvolve numa área de baixas pluviosidades. As causas da pouca chuva e sua distribuição irregular estão associadas aos fortes ventos alísios que não trazem umidade para a região. Pessoal, deixa eu tentar fazer aqui uma coisa. Então vamos lá. Ó. Norte, sul, leste, oeste. Noroeste está aqui. Então a noroeste tem a Amazônia. Certo? A leste, a Mata Atlântica. É isso que ele fala no enunciado. Beleza? Muito bem. Então ele fala de uma diagonal Amazônia-Mata Atlântica, que seria isso aqui, ó. Pronto. Pessoal, se eu lembrar que o mapa do Brasil tem aquela quina lá no Nordeste, que a Amazônia está aqui, e a Mata Atlântica está aqui, a diagonal está aqui. Noroeste e leste. Agora, quem que vai estar aqui no meio, entre essas duas áreas, e o que mata a questão
certo? Numa zona de baixas pluviosidades. Qual é o nome desse domínio morfoclimático? Pessoal, Caatinga, pô. Você vai falar que é pradaria, pampa, é lá no Rio Grande do Sul. Araucária também é no sul. Cerrado é aqui conosco, aqui principalmente no Brasil Central. Mato Grosso, Goiás aqui. Mares de morros é no sudeste. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Aqui é a Caatinga. Gabaritado. Fácil questão. Tá? 13. A respeito da bacia do São Francisco, cujo objeto de estudo tem sido motivo de amplos debates no cenário político e econômico nacional, é correto afirmar que, peguei uma questão do São Francisco, porque essa bacia drena, certo, o estado de Pernambuco. Então vamos lá. Sua área está inteiramente compreendida na região nordeste do Brasil. 2. O Rio São Francisco, cujos nascentes se situam no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e cuja foz está localizada no litoral nordestino, entre Sergipe e Alagoas. É o mais extenso rio totalmente brasileiro. 3. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, no intuito de diminuir o problema da seca na região da Caatinga, não é a única forma de aproveitamento desse rio, uma vez que tanto a navegação como a hidroeletricidade também têm dado sua contribuição. 4. Nos tempos coloniais, o curso do Rio São Francisco significou o eixo de ligação entre as principais áreas produtoras de açúcar no Nordeste e a região do Ouro em Minas Gerais, além de permitir que em suas margens se estabelecesse uma importante área criatória de gado. 5. A afirmativa descer o Rio São Francisco, seguindo de sua nascente a foz, é subir o mapa do Brasil, se refere à direção seguida pelo rio, na maior parte do seu percurso, de sul para o norte. E aí, Marcelo? Aqui já tinha uma coisa que ajudava. Primeiro, o item 1 é falso. A bacia do São Francisco está totalmente no Nordeste? Falso. Por quê? Porque ele já falou aqui no item 2. Que é correto, e vocês estudaram comigo na aula de hidrografia de Pernambuco, que o Rio São Francisco tem a nascente no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas. Isso é verdadeiro. E a foz está entre Sergipe e Alagoas. É o mais extenso rio brasileiro? Sim. Totalmente brasileiro? Sim. Significa que nasce no Brasil e termina no Brasil. Só toma cuidado se for dito para você, meu amigo concursando, que a bacia do São Francisco é a maior bacia totalmente brasileira. Falso! É a bacia do Tocantins. Agora, o maior rio totalmente brasileiro é ele. Certo? Muito bem. 3. Falamos da transposição do São Francisco? Falamos, extremamente importante. Agora, é a única forma de aproveitamento dele? Não, Marcelo, ele também produz energia e também é navegável entre Pirapora e Juazeiro. Pirapora em Minas, Juazeiro na Bahia. Certo? Petrolina ali é navegável. Muito bem. 4. Nos tempos coloniais, ele ligava o Nordeste produtor de açúcar com Minas Gerais produtora de ouro? Sim. Mas, Marcelo, nas margens tinha criação de gado? Tanto tinha que um dos apelidos do São Francisco é Rio dos Currais. Porque a turma colocava o curral na barranca, perto do rio, para facilitar o acesso à água. Verdadeiro. 5. Descer o São Francisco significa subir o mapa do Brasil. Absolutamente correto. Tá? Se ele nasce em Minas Gerais e deságua na fronteira Alagoas, Sergipe, então você anda de sul para o norte, que é isso que ele faz. Então você está subindo o mapa do Brasil. E aqui é a nascente dele, aqui é a foz. Então, descer o São Francisco significa subir no mapa do Brasil. Verdadeiro. Certo? Então, 2, 3, 4 e 5. Só o item 1 é falso. Certo? Muito bem.
14. Vamos lá. Recentemente, tem se dado grande destaque à instalação de várias indústrias no Nordeste brasileiro, muitas das quais de capital estrangeiro. Indústrias de bens de consumo, vestuário e calçados no Ceará, montadoras de veículos em Pernambuco, indústrias variadas que criam algumas centenas de empregos diretos e possibilitam muitos outros empregos indiretos. Essa preferência do capital externo pelo Nordeste brasileiro deve-se, entre outros motivos. Quando você pega a alternativa, fica fácil, tá? Perdão. Quando você lê, fica fácil. O que tem atraído o capital externo? O fim das políticas de incentivos fiscais instituídas na época da Sudene e a densa rede rodoferroviária da região. Redução das diferenças regionais graças ao processo de democratização do Estado e à existência de sindicatos de trabalhadores fortes e atuantes. Existência de mecanismos de atração como isenção de impostos, subsídios e incentivos fiscais e a presença de mão de obra abundante e pouco organizada do ponto de vista sindical. Ao atual momento econômico, que tem possibilitado a volta maciça dos migrantes nordestinos, com novos hábitos de consumo e a presença de abundantes matérias-primas. E ao novo papel do Estado, cada vez distanciado do mercado, e a melhoria generalizada da qualidade da mão de obra nordestina. Pessoal, por favor, antigamente, quando alguém perguntava para uma pessoa o que era necessário para que você investisse numa determinada área, num projeto industrial, o que você respondia que tinha que ter lá? Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, energia e transportes. Tudo isso continua importante? Claro que continua extremamente importante. Mas hoje você sabe muito bem que uma coisa que atrai muito as empresas, as indústrias em determinados locais, o que é? Marcelo, incentivo fiscal, mão de obra barata, leis trabalhistas menos rigorosas, sindicatos menos organizados, ajuda na infraestrutura. Marcelo, como assim ajuda na infraestrutura? Pessoal, tem local em que o Estado, o município, para atrair a indústria, fala, pessoal, a gente dá o terreno. Nós temos um distrito industrial aqui, a gente dá o terreno, a gente leva o asfalto até a porta. Isso é infraestrutura, leva energia, água. Mas desde que vocês coloquem a fábrica aqui. Então hoje isso também é um atrativo. Então ficou fácil, porque qual é a alternativa que você vê que atende a essas características? Pô, Marcelo, é a letra C, pô. Isenção de impostos, subsídios, incentivos fiscais. Marcelo, por que sindicato? Mão de obra pouco organizada do ponto de vista sindical. Meu querido, sindicato organizado é ruim para o patrão. Certo? Com todo respeito, moçada. É que nem eu vou falar lá vai a comparação. Pelo amor de Deus, só uma comparação. Adivinha qual foi a última greve que professores de escolas particulares fizeram aqui em Cuiabá, minha cidade? Sabe quando que foi a última? 1986, 30 anos atrás. Aqui na minha cidade só tem 3 categorias que fazem greve: funcionário público, bancário e motorista de ônibus. Só. Pergunte se professor de escola particular tem feito greve. Pergunte se a turma aqui do Sindicato do Comércio faz greve. Pergunta aqui do Sindicato de Garçom e Hotel faz greve. Não faz. O sindicato é fraco, aí é bom pro patrão, pô. Agora vai lá no ABC Paulista, ABCD. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. O Sindicato dos Metalúrgicos lá fala, vamos entrar em greve. 120 mil de braço cruzado. Aí é complicado. Você tem que negociar com eles. Certo? Então isso é bom para as empresas. Tá? Muito bem. 15ª. A produção de uva na região Nordeste tem localização definida e características que a diferenciam das tradicionais plantações da região sul brasileira. Porque o sul é lá na Serra Gaúcha, Caxias, etc. Nordeste é diferente. A produção de uva na região Nordeste apresenta, primeiro, pessoal, você sabe que falou fruticultura, irrigada, beleza.
Qual foi a coisa que você já olhou aqui e matou a questão? Marcelo, os nomes das cidades. Chapada Diamantina e Borborema. Vitória da Conquista e Garanhuns. Garanhuns e Vitória da Conquista. Garanhuns e Ilhéus Itabuna, terra de cacau. Pessoal, fruticultura irrigada, onde que é mesmo? Marcelo, Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro. E é uma irrigação esporádica ou sistemática? Marcelo, sistemática. A temperatura varia muito? Não, Marcelo, é pouco variável. Quente o ano inteiro. E no médio São Francisco. Gabaritado. Fácil, fácil, fácil. Certo? Ô Marcelo, vamos ser franco. Nenhuma dessas aí você inventou. Não foi você que fez nenhuma. Juro para vocês. Tá? Agora, para o último, eu vou ter que fazer. Vou ter que bolar a questão. Se eu ainda não achar mais nenhuma. Mas essas 15 aqui, todas, concursos e vestibulares. Tá certo? Beleza? Moçada, muito bem. Terminamos esse segundo aulão, tá? Coloquei para vocês. Vou preparar o próximo, tá? Para a gente gravar. E aí a gente fecha essa preparação para que vocês possam se sair, se Deus quiser, muito bem nesse concurso aí em Pernambuco. Tá joia? Gente, um grande abraço a todos e até a próxima.